Uma startup criada em 2023 chegou na marca de 15 mil robôs entregues trabalhando nas fábricas. E numa fábrica da BMW, robôs vão para a segunda fase da produção. A produção em massa de carros voadores na China. E o restaurante high-tech, que mexe com seus sentidos, tudo isso servido por robôs. E, no final, um livro gratuito para você baixar e entender a história da robótica, como chegamos até aqui e como será o futuro. Isto é o impensável. A chinesa Agibot está celebrando a entrega de 15 mil robôs. Os primeiros 1.000 robôs demoraram um ano para entrarem em produção e começarem a produzir nas fábricas pelo mundo. Os primeiros 10 mil foram 4 meses de trabalho. E agora, o que fez a soma de 15 mil robôs, as 5 mil unidades, foram entregues em menos de um mês. Ou seja, uma velocidade como nunca visto. É o futuro do trabalho mudando radicalmente. O gargalo da prototipagem da Physical IA já está ultrapassado. O que parecia ficção científica está sendo construído na frente dos nossos olhos. 15 mil robôs com rodas trabalhando em fábricas do mundo inteiro. Bem-vindos à Physical IA. Nunca esteve tão acelerado. 15 mil robôs marchando em direção do amanhã. O que antes levava um ano para ser construído, agora leva semanas. Em Xangai, a Agibot cruzou a fronteira do impensável, ao colocar nas ruas o seu robô de número 15 mil. Não estamos falando de braços mecânicos, cegos, isolados em gaiolas industriais, mas de um modelo humanoide com inteligência artificial corporificada. Em 2025, eles conquistaram 39% do mercado global de humanoides, com mais de 5.100 entregas. Sob a arquitetura de 3 inteligências em uma, esses seres de aço fundem locomoção, manipulação e interação. É as máquinas no chão de fábrica. Percebe a reflexão do impensável? A marcha do futuro já começou. Primeiro, eles começaram na funilaria. 12 meses de trabalho colaboraram na produção de mais de 30 mil BMWs. O conceito e-Factory, verde, digital, extremamente eficiente. Mas agora eles estão indo também para a área de logística, onde existem outros conceitos de visão de máquina. São os humanoides trabalhando lado a lado e criando a fábrica do futuro. A indústria 6.0 começou. Não importa se é 6, 7, 8.0. O que importa é que agora é uma colaboração entre seres humanos e humanoides. E se seu próximo colega de trabalho fosse um robô com inteligência artificial? Parece roteiro de cinema, mas a BMW levou isso a sério. Depois de testarem uma versão anterior por quase um ano, acabaram de colocar o novo Figaro 03 para rodar na fábrica. A diferença? Ele tem sensores táteis nas mãos para sentir o peso das peças e câmeras nas palmas para não errar nenhum movimento. Não segue regras fixas. Olha para a bagunça, pensa e resolve o problema sozinho. É o início de uma nova era. O futuro do trabalho mudou de nível. Você tinha visto um robô trabalhando assim? Se curtiu, já compartilha com aquele amigo que ama a tecnologia. A produção em massa dos carros voadores já começou. Aqueles carros leves, elétricos, de pousos verticais. Em uma fábrica na China de 120 mil metros quadrados, já estão entregando as primeiras 5 mil unidades. O objetivo é anualmente entregar 10 mil unidades, o que parecia apenas um desejo de engenheiros de grandes empresas pelo mundo. Agora a produção em massa começou. Apertem os cintos, vamos decolar com os carros voadores. As cidades não serão mais medidas em quilômetros horizontais, mas em camadas infinitas de possibilidades verticais.
Nos acostumamos com o chão, com o trânsito, com a imobilidade urbana. E o próximo salto acaba de decolar. Não é mais ficção científica ou uma promessa para o fim do século. É a primeira fábrica inteligente do mundo a produzir carros voadores elétricos em massa. Uma escala brutal, milhares de unidades por ano. Estamos falando de uma nave-mãe terrestre de 6 rodas, que carrega em seu útero tecnológico um eVTOL, um drone modular pronto para rasgar o céu a 800 volts de pura energia limpa. É o desejo ancestral da liberdade. Mas a grande disrupção aqui não é o metal ou as hélices, é o algoritmo de confiança. E você, confia nos carros voadores autônomos? Um restaurante com diagnóstico high-tech. É o que está acontecendo em Guangzhou, na China. Primeiro, uma inteligência artificial analisa seu rosto. Depois, a sua saliva. Sugere um dos 100 pratos tradicionais da culinária chinesa, mas tudo feito sob medida para o seu paladar e também para o seu estado mental naquele momento. Mas não acaba por aí. Robôs estão trabalhando em todas as frentes. Automação total. Trabalham executando, sendo chefe de cozinha. Outros trabalhando na limpeza e outros trabalhando para servir. É o que nós chamamos de restaurantes estrelas não Michelin, estrelas high-tech. Há mais de 2000 anos, os agricultores chineses olhavam para as estrelas e dividiam o ano em 24 termos solares para entender a Terra. Em Guangzhou, o passado e o pós-humano colidem no prato. Esqueça o fast food automatizado e frio. O 24 Jake, restaurante robótico, usa uma IA diagnóstica que lê sua biologia e cruza dados com a sabedoria milenar para criar o prato exato que suas células precisam. Na cozinha, 8 robôs executam a coreografia perfeita, controlando o calor com precisão cirúrgica. É a fusão da biotecnologia com a gastronomia de dados. O almoço está servido e ele é impensável. E, escaneando o QR Code, você baixa nosso livro gratuito que fizemos sobre a história dos robôs, o surgimento, os termos, quem foram os criadores que fizeram esse momento acontecer, quais são os países que estão se destacando e qual vai ser o futuro de uma era fabulosa. Então, a história dos robôs para entender que eles foram criados não para nos substituir, mas para nos dar tempo para sermos mais humanos e ter os tempos de ver o impensável, de também poder ler mais livros, de ter mais afeto, criatividade e empatia. Boa leitura! Eu sou o professor Gil Giardelli e se quiser continuar essa conversa nas mídias sociais, @Gil Giardelli. Neste livro, você vai entender a linha do tempo dos robôs, a origem da palavra, as leis da robótica por Isaac Asimov, as 5 leis, o teste de Turing, quando ele perguntou: as máquinas podem pensar? Os robôs que se comportam como humanos e o Vale da Estranheza. Vamos também ver a história de um robô criado em Bizâncio, no 3º século a.C., que era um robô servente. O cavaleiro mecânico pensado por Leonardo da Vinci. A história dos robôs domésticos. Os robôs militares e como eles foram criados. Os robôs sociais, o primeiro em 1980. Passamos também por Asimo, no ano 2000. Os robôs de companhia, robôs desenvolvidos para prestar um serviço ligado à área médica. E também os sexbots, esses robôs que estão entrando no imaginário humano dos adultos. Boa leitura. Compartilhe este e-book.